esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Então tem essa relação assim, do trabalho flui porque tem a equipe. E se nós observarmos assim, cada elemento da equipe é o dente daquela engrenagem. Porque quando falta um dente, não tem a harmonia. Então aquela peça, aquele instrumento para de funcionar. Porque nós sabemos assim que quando quebra um dente da engrenagem, se continua funcionando, vai ter um desequilíbrio. Então, num período curto, vai quebrar mais dentes. Então, cada elemento é um dente da engrenagem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Estranho. O estranho, como o nosso trabalho está relacionado a informações, instruções e advertência, né? Porque a pessoa vem para a Terra de onde vem, fica na Terra para onde vai. Então nosso trabalho é nesse meio aí de orientar o caminho que a pessoa tem que seguir. Ela tem que, na vivência dela, na matéria grosseira, ter tido um amadurecimento para saber para onde vai. Aquela importância do terceiro mandamento que fala assim, da pessoa refletir sobre os 6 dias anteriores. Então é justamente vendo o tipo do pensamento que a pessoa está tendo, as pretensões que a pessoa está tendo, e depois a pessoa tem que observar assim que tem muitas coisas que a pessoa pode deixar. Mas tem muitas coisas que a pessoa tem que empenhar, mudar costumes, melhorar o jeito de ser. E a pessoa tem que lembrar que tem que ter uma pressão para poder ter uma mudança. Porque para tudo tem que ter uma pressão, tem que ter um calor, tem que ter uma persistência. Em tudo. Para fazer aquele alimento tem que ter a pressão, porque tem que ter o calor. Para fazer aquele concurso tem que ter a pressão para poder ter a resistência, para poder guardar as informações. Junto com essa pressão, tem que ter também um procedimento interno de ter uma compreensão, porque não adianta a pessoa querer esforçar para uma coisa que é muito difícil para aquela pessoa. O estranho, quando Jesus estava preso na cruz, porque ele trouxe o amor, os seres humanos não quiseram o amor e o colocaram na cruz. Como ele é o amor, como ele é a bondade, então ele pediu a Deus Pai mais uma oportunidade para os espíritos humanos. Nesse pedido que ele fez, o pedido foi aceito. Então houve uma preparação nos reinos luminosos para aquele que viesse vir preparado para enfrentar os seres humanos. A notícia correu para o universo todo, da vinda de mais um emissário trazendo as informações para os seres humanos que ainda tinha vontade de voltar para a luz. Esse pedido é bem importante assim. Então essa preparação, essa anunciação. Então muitos espíritos humanos, sobrecarregados com culpa, pediram a oportunidade de trabalhar com esse enviado. Então foi concedido a muitos espíritos humanos a possibilidade de trabalharem com esse enviado. E devido ao fato assim de quando um pedido é feito dentro da gente, um pedido verdadeiro, a gente fica preso àquele pedido. Que isso a gente pode observar de uma maneira geral. Um ato bem feito, aquele que recebe aquele ato fica feliz. Um ato mal feito, aquele que recebeu o ato mal feito, sempre lembra, não com contentamento. É um procedimento que existe dentro de cada um de nós. Então, quando veio aquele que foi prometido pelo Filho de Deus, porque ele disse mais de uma vez que viria um outro que não ele, e com a intercessão dele na cruz, nesse período da crucificação de Jesus até a vinda do Filho do Homem, então aconteceu assim.
as informações, as instruções que o Filho de Deus trouxe, fizeram dessas informações um sistema de sobrevivência e um sistema de conveniência para aqueles que formaram as igrejas. Então as pessoas vão seguindo e não vão verificando se está caminhando no caminho correto. Isso é bem simples assim, porque se tem o terceiro mandamento, então se a pessoa está caminhando num caminho, ela tem que verificar se aquele caminho é correto. Porque para todas as coisas na vida, de matéria grosseira, a pessoa vai verificando se aquilo que ela está fazendo está correto. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Com a vinda do Filho do Homem, trazendo o livro na luz da verdade, então aqueles que pediram para auxiliá-lo, em vez de auxiliá-lo, queria que ele aplanasse o caminho deles, e muitos estavam envolvidos com comércio ilícito, com outro tipo de atividade, e muitos outros ficaram presos àquele, porque assim que começou a anunciar a possibilidade de estarem atentos para o serviço à luz, então com o pedido feito, então a alma daqueles ficaram presa a esse. Então o trabalho que esse precisaria de realizar foi dificultado, porque em vez de aplanar o caminho do Filho do Homem, dificultaram o seu caminho. E sempre querendo assim serem beneficiados. Então a vida de matéria grosseira, ela é bem grave mesmo assim para muitos, porque em vez de serem coerentes, então tende a ser incoerentes. Então nós conhecemos assim alguns relatos de pessoas que trouxeram informações e que tiveram a sua vida dificultada. Então o Filho do Homem trouxe o livro na luz da verdade. E é bem importante assim, né? Independente de qualquer coisa, ele conseguiu trazer as informações e as instruções, porque o prometimento de Jesus, então o cumprimento aconteceu. Então nós tínhamos que sermos assim bem cuidadosos, porque nós temos muita facilidade de falar, de intrometer, de ver o erro dos outros. E é bem grave assim, porque muitas vezes nós ficamos descontentes e nós julgamos que agora somos, mas nós não fazemos um trabalho conosco de ver o terceiro mandamento, de conhecer os 10 mandamentos, e que nós tínhamos que observar assim, que em nome do Criador, muitos cristãos foram mortos. E depois, muitos cristãos mataram os cristãos. Assim vem acontecendo. Então nós temos que lembrar que aquilo que plantas hás de colher. A roda, roda. Quer dizer, a pessoa acha hoje que ela se encontra numa condição que agora ela não está cometendo nenhum delito. Mas nós esquecemos de períodos anteriores. Porque o comportamento dos homens, dos seres humanos sobre a matéria grosseira, não precisamos ir período longínquo. Podemos ver agora, bem próximo de nós, o comportamento que temos. E aqueles que saem daquela condição de subjugados, se eles podem, eles passam a subjugar outros. É assim que nós somos. Então aquela condição bem importante que uma ou outra pessoa passa pela vida, quando fala assim que aquilo que ela está passando, aquilo que ela passou, ela não quer para nenhuma pessoa. Dificilmente uma pessoa tem uma compreensão assim verdadeira, para que a vida dela comece a fluir melhor. O estranho é esta condição bem importante. Em vez de compreendermos, porque o livro Na Luz da Verdade, ele é uma complementação dos ensinos de Jesus. Porque nós precisaríamos de ver
o passo seguinte depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Então, de imediato, nós vemos assim que tem lá uma informação bem importante que fala que procurais. Porque nós tínhamos que aprender assim, né? Bem próximo de nós, com os nossos pais, com os nossos tios, o conhecido dos nossos pais, que dedicou toda a vida para a matéria grosseira e que, ainda novo, ficou sem a saúde. Aquele outro que não dedicou toda a vida para a matéria grosseira, mas dedicou para o lazer, para o descuido. É igual. Ficou sem saúde também. Aquela condição bem importante da ponderação. Nós já ouvimos isso há muitas dezenas de anos, que o jovem tem direito. Nunca falaram que o jovem tem dever. Só falam assim que ele tem direito. Então o que acontece? Ele entra na fase de amadurecido com a cabeça torcida, que ele só tem direitos. Mas como é que uma pessoa vai voltar para a pátria do espírito cheio de direitos? Porque o espírito humano, ele teria que estar numa harmonia, naquele dente da engrenagem do movimento na criação. Nós vemos assim que os animais correspondem com essa capacidade, com essa qualidade. Onde eles se encontram, eles não pioram aquele ambiente. Só quando tem a interferência dos seres humanos é que muitas vezes aquele ambiente é piorado. Mas de uma maneira geral, existe o equilíbrio. Então, se nós julgamos que somos mais evoluídos, então nós tínhamos que estar fazendo uma reflexão da importância do terceiro mandamento, o estranho. Para nós voltarmos para a pátria da luz, lá atrás não nos interessaram os ensinos de Jesus. Porque tem um ensino de Jesus bem importante que ele fala assim, que ele não veio contestar a lei, ele veio confirmar. Quer dizer que todas as informações que os velhos profetas trouxeram, se ele veio confirmar, então nós tínhamos que conhecer essas informações dos velhos profetas. E todos aqueles que se dizem cristãos não conhecem os 10 mandamentos. Então, não somos cristãos se não seguimos os ensinos de Jesus. Então, como é que nós vamos seguir os ensinos do Filho do Homem? Então, aquela condição bem importante assim que fala que procurais. O que eu estou procurando para a minha vida? Porque eu estou vendo os familiares dos meus ascendentes. Quer dizer que eles se encontram sem saúde, sem saber. E a perspectiva de vida está errada. Porque é só observar assim, se a pessoa está alimentando erradamente aquilo que coloca no seu corpo, aquilo que está sendo feito, não está possibilitando que tenha saúde. Qual é o procedimento que eu preciso de ter? Esse trabalho é sempre individual. Então, a bondade do Filho de Deus intercedendo para os seres humanos tivessem mais uma oportunidade foi concedida. Aquela condição bem importante que, devido ao fato dessa anunciação ter percorrido o universo e muitos que estavam sobrecarregados de culpa, pediram para que tivesse a oportunidade de colaborar com o Filho do Homem. Nós sabemos assim que tem um ensino bem importante que nos orienta que seríamos 144.000 numa condição de trabalhar com o Filho do Homem, tendo a possibilidade de ajudar o restante da humanidade. E agora, como é que eu me encontro diante dessas informações? Então a pessoa pensa assim que vai dar certo, a pessoa tem que lembrar que para dar certo só quando ela conclui a função. E a gente sabe assim que para concluir uma função é a vida toda. O jeito de posicionar, o jeito de falar, a intenção que eu estou tendo, isso é físico, isso é verdadeiro. Toda a época da nossa existência, nós não teríamos tempo para olhar nem para um lado e nem para o outro. E a gente vai observando assim, que os animais têm esse procedimento. Eles cuidam muito bem deles. É só observar um pássaro, ele está sempre cuidando dele.
Então a responsabilidade dele, quando ele tem a ninhada, é manter aquela ninhada. Passou aquela fase, ele está cuidando dele. Então essa naturalidade assim que nós precisaríamos de ter para voltarmos para a pátria do Espírito. Nós teríamos que estar fazendo um trabalho de ir observando de onde viemos, como nós nos encontramos e qual é a sequência que precisaríamos de ter. E ter a condição de ter tido o amadurecimento. Então, nós achamos assim que um guia vai nos auxiliar. Não tem como, porque aquele aluno que não procedeu direito na escola, dificilmente os seus pais vão encontrar um professor que vai possibilitá-lo que ele agora receba as informações, que ele assimila aquelas informações. Apresenta um professor que não dá continuidade devido ao comportamento daquele aluno. Apresenta outro professor e, em sequência, o pai para de chamar os professores. É assim a vida, o estranho. A condição bem importante assim de termos que ter o conhecimento da importância da vinda de Jesus, do descaso que tivemos com as informações e instruções que ele trouxe, e depois, no período até a vinda do Filho do Homem, do comportamento que tivemos, de usar aquelas informações convenientemente, e de achar assim que agora nós somos melhores. A melhora é a vida toda. A gente vai observando assim. Quando a pessoa tem um instante de lucidez, ela vê que o caminho que ela caminhou, ela não tinha uma sabedoria para ter tido um caminho melhor. Mas agora ela tem vontade de reparar aquelas transgressões que ela cometeu num período anterior. Essa bondade, essa clareza, é isso que nós precisaríamos de ter. Então, numa referência bem importante nos ensinos, de encontrar-se pronto ao chamado, porque aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram convocados, eles, dentro deles, a alma deles manifestam, o seu espírito manifesta naquela vontade de poder servir à luz. As pendências. Então as pendências não permitem. E a gente vai observando numa pequena escala, uma pessoa tem costume que prejudica a saúde e ela fala que é muito difícil largar aquele costume. Quer dizer que para a pessoa largar aquele costume, ela tem que mudar o grau, porque no grau que ela está, tem a influência daqueles que já viveram na matéria grosseira, que agora se encontra na matéria fina, que não são evoluídos. Então, aquelas influências da matéria fina que fica com a pessoa, ela recebe essas influências para ela não parar o costume dela. Porque esses são beneficiados. Então, a fusão, a mudança de grau tem que ser verdadeira. Quando um casal tem uma criança e aquela criança não está passando bem por um motivo ou por outro, porque normalmente esse casal também não tem nenhuma sabedoria, porque se tivessem tido sabedoria, teria também trazido um filho mais qualificado. Então não tem sabedoria. Então dentro deles tem aquela pendência, porque falta o saber. Aquela criança passa acordada a noite inteira. O casal passa acordado a noite inteira tentando resolver a vida daquela criança. Amadurecer. Não amadurecemos. Continuamos os mesmos. Nós vamos levando a vida assim, de qualquer maneira. Então aquele tempo bem importante do terceiro mandamento, que a pessoa precisaria de ter, para ela ver o caminho que ela está caminhando. Isso é físico. Isso não é mais ou menos. Qual é o caminho que eu estou tendo? Como é que eu faço para organizar a minha saúde, organizar a minha parte interna? Porque primeiro as desarmonias vêm com os pensamentos. Isso fica bem claro assim, de todas as maneiras. Aquele homem envelhecido, aquela mulher envelhecida, descuidou, agora os mais novos mandam nele.
Só que dentro de cada um de nós tem um fiel. Acontece assim, por termos esse fiel, então a pessoa começa a desequilibrar dentro dela. Então a falta da saúde vem aí. No caso daquela criança pequena, o que o casal pôs na boca? Onde eles foram? Que tipo de visita eles receberam? É isso. Qual é o propósito que eles têm? Porque é comum querer filhos para segurar o marido, para segurar a mulher. Outro valor. Nós tínhamos que aprender com os nossos ascendentes, porque esses mesmos saíram da casa dos pais e muitos outros saíram da casa dos pais. Então não é o filho que vai trazer a união, é uma perspectiva espiritual, é vontade de voltar para o reino do Espírito, para a pátria do Espírito, o estranho. Então todas as informações que o livro Na Luz da Verdade trouxe é um complemento dos ensinos de Jesus, porque todos os dois procedem da mesma origem, de Deus Pai. Nós sabemos assim que tem o Filho de Deus à direita de Deus Pai e o Filho do Homem à esquerda de Deus Pai. Toda a época da nossa existência não tem nenhum valor para nós. É só observarmos assim. A pessoa trabalhou a vida toda, um longo período da sua vida, acumulou muitas coisas, não cuidou da sua vida interior, falta a saúde e agora, para ela preencher a sua moradia, ela tem sempre que proporcionar para aqueles que ela conhece o alimento. Porque o ser humano é como o animal. Se tem alimento, o animal está nas proximidades. Se não tem alimento, o animal desaparece. Somos assim. Não mudamos. E é bem grave assim, porque normalmente junto com esse alimento tem algo que prejudica a saúde. Porque tem que entorpecer. Tem que entorpecer, porque senão as pessoas não vão mais e não tem nenhuma significação. O estranho. O estranho é o prometido pelo Filho de Deus, trazendo novamente uma oportunidade para aqueles espíritos que têm vontade de voltarem para a pátria do Espírito. É isso que nós precisamos de entender. Essa naturalidade, essa coisa boa, de perceber que a vida nossa não é a matéria grosseira. Nós nos encontramos na matéria grosseira, movimentando esse corpo que nós temos e aprendendo a utilizar da intuição, aprendendo a utilizar do raciocínio, porque o raciocínio ele é submisso à intuição. Não podemos colocar o raciocínio na frente. Nós temos que compreender essa diferença que existe, porque o raciocínio ele está preso a uma norma de tempo e de espaço. A intuição não está presa à norma do tempo nem do espaço. Ela atua dentro de nós numa forma de espiral, que não está relacionado ao tempo. Porque uma pessoa pode ir lá atrás, quando ela tinha 8 anos, e agora ela pode ir lá na frente, na progressão do ano seguinte, daquele patrimônio que ela está querendo adquirir, daquele passeio que ela está querendo realizar. É isso que nós precisamos de ter dentro de nós. Mas o raciocínio, se a pessoa descuida, ela fica presa à matéria grosseira. Então, os valores, é isso que nós precisamos de compreender. Os valores eternos são as informações, as instruções que Jesus trouxe e que o Filho do Homem trouxe através do livro Na Luz da Verdade. São essas informações. Então, muitas vezes a pessoa pode falar assim que ela descuidou. Ela descuidou porque ela quis. Porque se nós lembrarmos assim no período de pequenos, lembraremos que sempre atuou dentro de nós aquilo que queríamos. E se nós relacionamos hoje com pequenos, nós vemos que dentro dele atua a sua vontade. Então não temos assim nenhuma justificativa para falar que não compreendemos, que não entendemos. Não tem justificativa. Tem a responsabilidade individual
um esforço individual que cada um precisa de fazer para ele mesmo. Porque se eu melhoro para mim e melhoro para o meu ambiente. E uma melhora não é ficar submisso a, ficar sujeito a, não. Uma melhora com aquela personalidade, com aquela criança. Se a criança comporta direito, ela tem o espaço dela. Ela perde a liberdade quando ela transgride a harmonia do lar. Então ela vai para aquele cantinho ficar sentada. E muitas vezes o adulto coloca ela sentada com a cara na parede. E a expressão que dá é que ela precisa de pensar. É isso que nós precisaríamos de perceber, esse procedimento. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós que temos que voltar, porque durante toda a nossa vida nós atuamos conforme nós achávamos que era bom para nós. Aquele trabalho, a ida para aquele trabalho, a mudança de trabalho, isso é uma condição física. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter o conhecimento do caminho e as leis. Então, o caminho para a pátria do Espírito é as leis. Como é que eu estou fazendo para viver de acordo com as leis? E nós temos que fazer esse esforço para essas leis ficarem impregnadas em nós, verdadeiramente. Nos esforçarmos para compreendê-las, devido ao descuido que nós tivemos. Porque aqueles cristãos que foram subjugados, depois os próprios cristãos subjugando outros cristãos e assassinando, então fizemos parte da história. Agora nos encontramos com um pouco de lucidez. Então o procedimento que nós temos que ter para compreender direito. E é bem importante assim, porque o livro Na Luz da Verdade, ele sempre nos dá um instante de clareza. Quer dizer que a pessoa tem um instante de compreensão, mas os instantes precisam de continuar sendo, para a pessoa poder ir melhorando. Nós sabemos assim que aquele que tem aquela profissão, só depois de muito tempo de trabalho é que ele torna um profissional. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que para nós nos qualificarmos para a vida, nós que temos que fazer esse trabalho. Então aquelas referências, né, que se dá o nome daquele que foi promovido naquela empresa, agora ele tem esse grau, aquele outro, o outro grau, e cada grau desse tem um nome. Mas se ele sai da empresa e vai conviver com os seus colegas anteriores, dentro dele não teve a transformação. Então, para que ele venha a ter a transformação, ele tem que mudar o grau, mudar o costume, ter um aprimoramento naquele setor, conhecer melhor aqueles detalhes daqueles setores. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que entender assim, que a nossa vida, ela é um quadro de armar. Cada vivência que tivemos é uma pedra colorida, com informações e instruções. Então essa pedra tem um lugar para ela dentro de nós. Qual é o procedimento que eu estou fazendo para juntar o comportamento que eu tive num período anterior com o comportamento que eu tenho atual? Então essas pedras têm que ir encaixando de uma maneira que quando vem dentro de mim uma repetição daquilo que eu estou pretendendo, eu sou alertado antes. É isso que eu preciso de desenvolver, essa mudança da norma do tempo e do espaço, com esses quadros que eu vou formando dentro de mim. Porque é comum ouvir assim uma pessoa que teve uma transgressão, um erro, falar assim de novo. E muitos ficam enraivecidos. Então, dentro desse, não está fazendo esse trabalho de montar o quadro, de armar. Então eu tenho que armar esses comportamentos que eu tive, numa ida seguinte, o procedimento que eu preciso de ter para perceber o ato que eu estou pretendendo ter para não repetir numa forma anterior.